dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus Cristo para tratarmos de um tema polêmico à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre obsessão. Pois bem, meus queridos irmãos, esse é um tema que causa muitas dúvidas, as pessoas também ficam muito curiosas a respeito desse tema, então nós vamos tentar abordar de uma maneira diferente as nuances sobre a obsessão, ok? Vamos lá. Primeiramente, muitas pessoas têm a seguinte dúvida: será que eu estou sendo obsediado ou obsedado, que é um sinônimo? Nós podemos afirmar com grande certeza: não sei. Ótimo, como assim? Pessoal, na literatura espírita, nos vídeos espíritas e com o ensinamento espírita, o primeiro passo que nós devemos notar é o seguinte: nos dizem que mosca não se assenta em pratos limpos. O que isso quer dizer? Embora pareça às vezes um tanto quanto imperioso ou imperiosa essa informação, essa afirmação, quer dizer que se a pessoa está com os níveis vibracionais adequados, tendo boas atitudes, praticando boas obras, caridade, há uma grande chance dela não estar sendo obsediada. Por quê? Ela não entra em um estado vibracional que atraia ou que permita a influenciação negativa dos espíritos sofredores ainda, ou então daqueles que se julgam credores daquele irmão. Ou seja, o trabalho voltado para o bem é uma maneira adequada de impedir os estados obsessivos. Mas tá bom, e se eu não sou uma pessoa que pratico caridade, se eu não busco a Jesus Cristo, se eu não tenho bons hábitos? Isso também não quer dizer que você seja obsediado ou esteja sendo obsedado. Como assim também? Meus amigos, a obsessão ela tem algumas características e dentre elas, uma muito importante é a existência de um débito anterior com o irmão que esteja desencarnado ou esteja passando por um momento de desencarnação, porque a desencarnação, sabemos, é transitória. Olha, vamos citar um exemplo. Como nós dissemos num vídeo anterior, falando de um irmão que causou um mal a outro, deixou ele na penúria e esse irmão sofreu. O irmão que sofreu desencarnou, queria ver vingança, queria ver seu débito saldado com aquele que lhe causou mal. Sendo assim, implantou em sua mente uma ideia fixa, um monoteísmo, a respeito de ver seu débito saldado, que aquele irmão sofresse na mesma quantidade que este irmão sofreu. Ou seja, esse monoteísmo causa sim, pode ser um causador e um indicador de um fenômeno obsessivo. Mas tá, como eu vou saber se isso aconteceu? Hoje nós encarnados, nós somos beneficiados pelo véu do esquecimento, que é um mecanismo também da justiça de Deus, para que nós consigamos levar a nossa encarnação da melhor maneira possível e que nós vejamos aferidos os méritos sobre as boas atitudes que nós praticamos e aumentados os débitos de acordo com o bem que nós deixamos de fazer ou com o mal que nós somos causadores. Sendo assim, nós não nos lembramos das nossas encarnações anteriores. Então, nós não sabemos quem são aqueles irmãos em que nós fizemos mal ou aqueles que também nos fizeram bem. Isso é um indicador de que nós precisamos trabalhar dentro dessa encarnação para sabermos o que acontece nessa encarnação. E, com os méritos dessa encarnação, saldarmos débitos morais anteriores que nós mesmos temos. Nós mesmos temos, ok? Veja bem, eu vou citar o meu exemplo mais uma vez, porque eu posso. Veja bem, irmãos, eu estou aqui encarnado. Vamos supor que uma encarnação anterior eu causei mal a alguém e levei essa pessoa ao desencarne. Eu matei essa pessoa. Por que eu matei essa pessoa? Porque eu amava o seu companheiro/companheira e não queria que esse companheiro/companheira vivesse na companhia desse irmão. Então, para que essa pessoa pudesse ter olhos para mim, eu matei o seu companheiro. Esse irmão desencarnou, foi para o mundo espiritual, passagem pelo umbral talvez, e me vendo encarnado hoje no corpo de André Luiz, gostaria que visse ou que tivesse o seu débito saldado, fazendo com que eu sofresse. Eu não sou um praticante de boas obras, eu não procuro me elevar perante Jesus Cristo, eu não procuro trabalhar na senda de Jesus. Sou uma pessoa afeita aos hábitos terrestres da menor qualidade. Sendo assim, esse irmão me encontrou aqui encarnado,
vestido nesse corpinho de carne e me identificou como aquele seu algoz de outra vida. E os meus hábitos menos elevados fazem com que o meu padrão vibracional seja também menos elevado, que se sintonize talvez com os hábitos e com as vontades que esse irmão tem de me ver sofrer. Pois bem, no primeiro vídeo nós dissemos que todos nós somos médicos e todos nós sofremos influenciações espirituais, bastando apenas estarmos encarnados para que isso aconteça, certo? Então assim, se eu tenho menores atitudes ou atitudes de menores qualidades, eu posso estar sujeito à afinidade de irmãos que tenham menores qualidades em seus hábitos, que pode ser o que aconteça com esse irmão que quer se ver vingado de mim. Então, se já sabemos que todos nós somos médios e todos nós podemos ser influenciados pelos espíritos, essa obsessão para se instalar não demora muito. Por quê? Esse irmão vai começar a cobrar o seu débito perante mim, se aproximando, instalando más atitudes e maus pensamentos para que eu os produza. E eu, vibrando negativamente, entrando na sintonia com esse irmão, começo a sofrer, começo a ter atitudes menos elevadas, me afasto dos pensamentos para Jesus Cristo ainda mais e começo a, aos olhos do meu irmão vingador, cumprir com o pagamento do débito que ele deseja. E enquanto eu não conseguir mudar o meu padrão, não conseguir mudar a qualidade das minhas atitudes, continuarei eu influenciado por este irmão. Esse irmão, vendo que a sua atitude e suas influenciações surtem efeitos em mim, ele começa a intensificar o seu ataque. E se eu não tiver mecanismos adequados para me desvencilhar desses ataques, eu começo a cada vez mais ficar obsediado e subjugado pelas vontades deste irmão. Como assim? Ele começa a tomar uma proporção em minha vida que pode fazer com que os meus pensamentos sejam mais pensamentos influenciados do que pensamentos propriamente meus, pensamentos subjetivos. E eu comece a entrar em uma simbiose muito grande com as vontades do meu irmão vingador. Sendo assim, começo a me depreciar cada vez mais, me afastar de bons pensamentos e boas pessoas, de boas atitudes. Eu começo a me depreciar, entrar em situações em que de nenhuma maneira são bons ou boas para mim. E como que a gente pode resolver esses problemas? Primeiro, esse problema deve ser identificado. E como nós vamos identificar isso? Pessoal, isso é muito particular. São situações em que nós não podemos trazer aqui para vocês uma receita. Receita para identificar uma obsessão. Isso não acontece. Por quê? Porque cada um é cada um e nós não recebemos os prêmios das atitudes dos outros e também nós não pagamos pelos males que os outros produzem, somente pelos nossos mesmos. E como que eu vou fazer isso, André? Como que eu vou identificar se eu sou obsediado, se eu não sou obsediado? Preste bem atenção e um pensamento sincero, faça uma reflexão a respeito da sua vida. Você está tendo uma vida que você julga adequada? Produz boas atitudes? Trabalha com caridade? Busca Jesus Cristo em algum momento? Ou você está constantemente se depreciando, se colocando para baixo, alterando a sua autoestima de uma maneira que não seja boa para você, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não consegue? Isso pode ser, eu disse, pode ser um indicador de uma situação dessa, porque eu também não tenho autoridade e nem competência para afirmar sobre isso. Mas esses padrões podem significar sim um processo desse tipo. Todos nós somos feitos, criados por Deus, para que fôssemos e que sejamos felizes. Se estamos trabalhando na contramão disso tudo, nós podemos estar sendo os nossos próprios obsessores. Não quer dizer que exista um terceiro irmão de má fé trazendo fenômenos para a nossa existência para cobrar débitos. Queridãos, não sejam seus próprios obsessores. Todos nós somos feitos para ser felizes. Sermos felizes, agora não sei o português correto, mas vai dessa maneira mesmo, porque o português correto pouco importa. O que importa é o que eu quero te dizer. E todos nós somos amados e felizes. Sejam felizes. Preste bem atenção. Se você identificar algum desse tipo de padrão na sua vida, procure ajuda, procure auxílio das pessoas que você ama, alguém que possa te trazer algum benefício.
Não benefício físico, material, benefício moral, uma âncora, um porto seguro. Procure uma casa espírita séria, um amigo que seja bondoso para te trazer boas ferramentas para você lidar com isso e um profissional, certo? Nenhum tratamento espiritual, ele pode, de maneira nenhuma, dispensar o tratamento dos médicos, psicólogos, psiquiatras aqui da Terra. Isso fique bem claro isso, tá bom? Muito bem. Sigamos. Identificou esse tipo de padrão? Tente, de alguma maneira, por você mesmo, fazer uma reforma íntima, melhorar as suas atitudes, melhorar os seus hábitos, procurar Jesus Cristo dentro de qualquer casa que seja católico, seja espírita, seja evangélico, todos os lugares são lugares de Deus. E lá você vai ter condições de produzir bons atos, produzir caridade, você vai ter condição de melhorar o seu padrão vibracional e, quem sabe, talvez, auxiliar esse irmão que se julga seu credor. Vendo que você alterou-se, você já não é mais aquela pessoa do passado. Você está buscando melhora. E que também, com essa melhora, os hábitos, os atos e as atitudes que esse irmão tenta incutir em você já não são mais eficazes. Ele precisa mudar a sua maneira, a sua abordagem. E você estando à disposição de Jesus Cristo, isso não vai te acontecer mais. Isso vai diminuir, isso vai deixar de ser tão grande, ao ponto que esse irmão vai deixar de tentar te trazer mal. Entendendo que você seja uma boa pessoa, ele também vai ser ajudado. Beleza, irmãos? O fundo da obsessão é um resgate, é o equilíbrio de uma vida anterior para você e para aquele que busca o seu crédito, julgando ser credor da sua vida. Mas nós não podemos afirmar sempre que é dessa maneira. Nós estamos trazendo uma abordagem propedêutica a respeito dos assuntos, para que vocês tenham condição de pesquisar, de nos procurar na medida do possível, para que nós possamos nos auxiliar sempre, tá bom? Lembre-se sempre, então, que a obsessão, ela é um mecanismo em que o irmão julga-se credor de outro, querendo fazê-lo sofrer, querendo fazer com que ele não prospere, e que nós, sendo alvos de obsessão, buscando Jesus Cristo, buscando sermos instrumento da vontade de Deus, podemos inclusive auxiliar esse irmão que se julga nosso credor. Isso denota caridade para nós e caridade para aquele que se julga nosso algoz. Isso equilibra as nossas vidas. Isso dá sentido. Essa é a verdade espiritual. Nós estamos aqui para nos amar, para nos perdoar e para prosseguir sempre. Beleza? Eu vou indicar para vocês o livro Ala 18, que trata de um processo de obsessão e de um processo de, vamos chamar de livramento dessa obsessão, da concessão de mecanismos subjetivos para que a pessoa possa lidar com seus processos obsessivos. Lembrando que essa leitura ela é ilustrativa, talvez ela possa falar de casos reais, mas nem todos os casos de obsessão se instalam da maneira que estão previstas nos livros, ok? Cada um é cada um e para cada um segundo as suas obras. Que Jesus ilumine muito o caminho de vocês, que somente coisas boas possam acontecer, que a misericórdia de Deus esteja sempre presente na nossa vida. Muito obrigado por mais essa paciência que vocês tiveram, que sua semana seja maravilhosa. Obrigado por tudo, fiquem com Deus, é assim que é.